Cumpra seu dever patriótico e garanta que a Rússia derrote a Ucrânia. Essa é a mensagem propagandística que o Kremlin tem transmitido a todos que quiserem ouvir. Esse conceito de dever é tudo o que impede o colapso total das forças armadas russas, e é algo que a Rússia precisa manter firme para ter alguma chance de derrotar a Ucrânia. Mas essa ideia não se sustentou exatamente. O dever foi completamente deixado de lado. O exército russo está desmoronando devido à loucura na linha de frente, falta de equipamentos e incidentes entre soldados supostamente patriotas. E talvez a única prova necessária disso, apesar de outras surgirem, é que soldados russos estão atirando nos próprios companheiros. Esses não são casos isolados. Russos atirando em russos ocorre frequentemente para o desconforto de Vladimir Putin. É um problema que vai de comandantes russos dando ordens a soldados enlouquecidos matando todos à vista, buscando escapar da brutalidade da guerra na Ucrânia. Um desses incidentes ocorreu recentemente. A Euromaidan Press relata que um recruta russo abriu fogo contra seus companheiros enquanto servia em uma base militar na região de Moscou. O soldado atingiu seus alvos, matando 2 pessoas e ferindo outra. Para esse soldado, fugir da base não era opção. Ele seria capturado e enfrentaria a dura justiça russa. Então, ao invés de tentar fugir, ele escapou voltando a arma contra si mesmo. Um tiro depois, um terceiro russo estava morto. Esse é só o mais recente de vários incidentes que têm afetado as forças armadas da Rússia. Quase um ano antes, o recruta matou 2 colegas antes de tirar a própria vida. A Newsweek relatou história semelhante ocorrida em Zaporizhia, Ucrânia. Desta vez, um ex-prisioneiro russo na linha de frente executou um plano bem mais elaborado. O nome dele é Maxim Fedotchenko, e ele fez de tudo para causar o máximo de dano possível ao seu próprio povo. A Newsweek afirma que o ex-prisioneiro lançou uma granada no abrigo onde seus colegas dormiam. Após a explosão, ele saiu com uma arma na mão para atirar em qualquer um que tivesse sobrevivido à explosão. Então ele fugiu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Por que um ex-prisioneiro está servindo na linha de frente na Ucrânia? Você pode se perguntar. Este vídeo mostra a loucura da linha de frente. Uma política aprovada por Putin levou Fedotchenko à Ucrânia. Desesperado para reforçar suas forças, Putin criou uma nova lei pela qual os condenados russos teriam a opção de cumprir suas sentenças ou lutar pela Rússia na Ucrânia. Em janeiro, o Kiev Independente informou que até 180 mil condenados russos, muitos por crimes violentos, estão lutando na Ucrânia. Para a Rússia, faz sentido ter criminosos imprevisíveis em seu exército. O caso de Fedotchenko mostra por que isso não faz sentido. E se não são os recrutas perdendo a cabeça ou criminosos voltando suas armas contra seus próprios companheiros que os soldados russos precisam temer, são as ordens de seus próprios comandantes. Foram relatados vários casos de soldados russos mortos por ordem de seus próprios líderes na batalha, frequentemente acusados de covardia. Em abril, o Kiev Independent noticiou um desses incidentes, destacando que a inteligência militar da Ucrânia havia recentemente interceptado uma ligação sugerindo que um comandante russo deixou seu temperamento falar mais alto. O 55º, o comandante diz sobre outra unidade: atirem neles! Essa é a ordem do comandante do batalhão. Atirem neles! Gritou o comandante na ligação. Tire suas conclusões sobre o que pode ter ocorrido depois. Em julho, o Bloco Anti-Imperial das Nações, publicou um artigo mostrando que essa ligação furiosa não foi um caso isolado. Observou que soldados russos estão matando seus companheiros feridos, seja com tiros na cabeça ou golpes com a coronha de suas armas. A Ucrânia teria testemunhado isso diretamente com imagens de seus drones. Essas execuções de feridos parecem ocorrer sistematicamente, afirma a ABN. A palavra sistematicamente sugere uma coisa. Isso é uma ordem que deve ter vindo do comando russo. Um vídeo mostra um russo ferido deitado em uma trincheira, movendo braços e cabeça. Outro soldado se aproxima, o examina, golpeia sua cabeça 3 vezes com a coronha do fuzil, passa por cima e segue. Relata a ABN. Parece que soldados russos feridos correm o risco de serem executados ou deixados para trás.
em vez de receberem evacuação médica. Cumpra seu dever na Ucrânia, clama a Rússia. Morrer na Ucrânia por colegas de tropa parece ser a realidade para muitos soldados russos. A Euromaidan Press afirma que casos assim são comuns nas forças armadas russas, especialmente entre novos recrutas. O moral dos soldados está no fundo do poço, com relatos de tropas e seus familiares sugerindo isso. Muitos caem no desespero devido ao bullying, privação e uma sensação constante de falta de esperança. Muitos que servem na linha de frente ou treinam para isso sabem que provavelmente morrerão. Os jovens recrutas da Rússia não estão cegos a tudo o que está acontecendo na Ucrânia. Eles veem imagens da linha de frente, aprendem com os soldados que voltam e sabem o que os espera na Ucrânia. Segundo a Euromaidan Press, novas leis rigorosas criminalizam até buscas online por informações consideradas extremistas. Um rótulo que convenientemente inclui críticas à guerra. Talvez o que a Rússia esteja vivendo agora seja uma crise de moral que ela não conseguiu resolver, chegando ao auge. Afinal, não é como se não tivessem havido sinais de alerta. Já em julho de 2023, soldados russos capturados falavam sobre os horrores abjetos aos quais são submetidos ao servir seu país e os efeitos que esses horrores têm em suas psiques. Naquele mês, a CNN obteve uma permissão rara da Ucrânia para entrevistar prisioneiros russos. O canal conversou com um homem chamado Anton, que descreveu sua experiência durante a brutal batalha de Bakhmut. A Rússia perdeu até 30 mil soldados apenas nessa batalha, segundo a British Broadcasting Corporation, e Anton teve muita sorte de não ser um deles. Ele descreveu que pulavam como coelhos sob tiros de morteiro e bombas durante 3 dias, enquanto ele e um companheiro de combate chamado Slava simplesmente tentavam sobreviver aos combates. Eles adormeceram, mas o bombardeio ucraniano abriu uma cratera na entrada da trincheira. Os dois correram, desviando de crateras e corpos. Eventualmente, Anton e Slava conseguiram chegar a outra trincheira. A segurança não durou muito. Soldados ucranianos estavam rastreando eles. 2 granadas caíram na trincheira e Anton só sobreviveu pela profundidade do buraco. Ficou silencioso por um tempo. Então os ucranianos voltaram. Eu achei que era o fim, conta Anton. A CNN. Coloquei o fuzil no modo de tiro único e pensei em me matar. Mas não consegui. Anton era mais um soldado condenado da Rússia. A experiência dele na linha de frente exemplifica por que a moral russa está tão baixa. Que muitos no exército do país estão virando suas armas contra seus próprios companheiros. E se não contra os companheiros, acabam mirando em si mesmos. Anton não puxou o gatilho, mas o fato de ter chegado a esse ponto de desespero já diz tudo. Veja o que se deve saber sobre o estado psicológico de um soldado russo nas batalhas brutais impostas por Putin. Outros soldados russos preferem se ferir para fugir dos horrores da guerra. Em setembro, o Centro de Análise de Políticas Europeias, relatou o aumento de soldados russos que se automutilam para fugir de seus deveres. Esses soldados também não são recrutas recém-formados forçados a lutar pela primeira vez. O Centro de Análise de Políticas Europeias diz que a epidemia de automutilação vem ocorrendo entre soldados de elite da Rússia, enquanto tentam fugir da guerra e buscar a compensação que julgam merecer. Segundo o Centro de Análise de Políticas Europeias, um desses esquemas envolveu 35 dos oficiais de alta patente oficiais e soldados rasos da Rússia. Esses soldados poderiam receber 24 milhões de dólares do Estado se fossem mandados para casa após ferimentos em serviço. O coronel da guarda, Artyom Gorodilov, um dos fraudadores, teria mandado seus soldados atirarem nele 4 vezes, instruindo-os a evitar órgãos vitais. Assim, ele poderia voltar para casa com seu dinheiro. 2 coisas ficam claras nessa história. Até mesmo os soldados de elite da Rússia estão desesperados para voltar para casa. E eles também se preocupam muito mais com dinheiro do que com qualquer senso de dever patriótico que Putin tenta incutir neles. É de se admirar que esses soldados estejam enlouquecendo na linha de frente? As histórias sobre comandantes russos ordenando a execução dos próprios soldados e o assassinato sistemático dos feridos, mencionadas anteriormente, são todos sinais de um exército mergulhado em uma cultura de brutalidade. E para mais uma prova disso, considere esta outra história insana das linhas de frente. Em
Em 17 de outubro, o Telegraph informou que soldados russos que recusam ordens para avançar em missões suicidas na Ucrânia são algemados a árvores e deixados para morrer. O Fora da Lei relata um vídeo que demonstra como 4 soldados russos foram deixados para esse destino, abandonados sem comida ou água por seus supostos companheiros. Eles só podiam torcer para que soldados ucranianos os achassem antes que a fome e a sede os matassem. Aqueles soldados não estavam realmente na Ucrânia para lutar. Eles eram bucha de canhão, enviada para absorver balas ucranianas, e sabiam disso. Seus comandantes se importavam tão pouco que preferiam deixar os soldados morrerem de forma torturante a dar chance de evitar o combate. O exército da Rússia demonstra brutalidade constante na Ucrânia, cometendo dezenas de crimes de guerra. Não deveria ser surpresa que essa mesma brutalidade seja direcionada a qualquer soldado russo que ouse dar até mesmo o menor passo fora da linha. Neste momento, as falhas na máquina de guerra russa já são claras, e os relatos sobre a disfunção militar do país continuam. Milhares de soldados russos morreram na Ucrânia. Porém, muitos sobreviventes não mostram respeito pelos mortos. Em vez disso, como relata a Euromaidan Press, eles frequentemente saqueiam os corpos de seus companheiros mortos assim que surge a oportunidade. O veículo diz que soldados enviados pela Rússia ao combate frequentemente têm poucos suprimentos. A Euromaidan Press afirma que a falta de equipamentos chegou a níveis absurdos. Muitos dos soldados russos frequentemente são enviados para a batalha sem o equipamento mais básico, como botas e coletes de proteção. Então, quando um soldado morre, quem fica com esse equipamento? Os camaradas muitas vezes descem como abutres. A Euromaidan Press compartilhou um vídeo bastante divulgado em que um soldado russo remove o capacete e o colete de um camarada morto. O soldado saqueia quase alegre, chegando a agradecer com sarcasmo ao camarada morto pelo equipamento. Isso pode ser sinal de mente perturbada? Um soldado tão insensível à guerra e à brutalidade dos comandantes que perdeu toda a noção do valor da vida dos companheiros? Ou seria um soldado ocultando o desespero sob uma aparência insensível, porque ele sabe que seu país o enviou despreparado para uma luta quase impossível de sobreviver? Isso não muda o fato de soldados russos saquearem corpos de mortos para obter o que podem, pois o exército não fornece o necessário. Em alguns casos, o saque é premeditado e combinado com o assassinato de camaradas, como discutido anteriormente no vídeo. Em abril, o Kiev Post relatou que a organização ucraniana Quero Viver interceptou uma ligação da linha de frente. Quero Viver oferece aos soldados russos formas de se renderem e serem capturados pelos ucranianos, além de registrar eventos terríveis da guerra na Ucrânia. Numa ligação interceptada, um soldado russo diz ser 500 ao mencionar outro soldado. Esse termo de gíria militar indica que o soldado desobedeceu ordens, e nas Forças Armadas russas só há uma consequência para isso. Já pegamos as coisas dele, embora ele fosse um 200, disse outro soldado, sugerindo que achava que o soldado que desobedeceu ordens foi morto. Ele deve ter sido morto! Deve ter sido baleado! Diz outro soldado em um depoimento, tão franco que revela que a prática padrão da Rússia é matar qualquer um que desobedeça ordens. Outro soldado diz que o soldado 500 aguarda resgate, levando o primeiro soldado a comentar: ele precisa ser baleado, ele precisa ser vigiado e baleado. De novo! O saque sem coração dos mortos neste incidente está à mostra. É verdade que acabou havendo confusão sobre o destino do soldado em questão. Seus companheiros já haviam roubado tudo antes de saberem seu destino. Quando surgiu a chance dele ter sobrevivido, seu suposto companheiro disse que ele merecia ser fuzilado. Isso é disfunção militar em um nível insano, mas isso não deveria surpreender, mesmo sem considerar o desespero dos soldados saqueando equipamentos para sobreviver. A própria Rússia está dando o exemplo de que o que pertence a um pode ser tomado por outro. Em 30 de julho, a British Broadcasting Corporation, publicou um artigo revelando que o Estado russo está desviando o dinheiro prometido aos seus soldados. O veículo relata a história de Nikita Kursa, soldado que entrou na guerra contra a Ucrânia por causa do bom pagamento. Isso já mostra que toda a propaganda do Kremlin sobre patriotismo é uma farsa. A maioria dos soldados da Rússia está lá pelo salário,
Como não estariam? Em certas regiões, os $62.500 pagos a um soldado no primeiro ano, mais compensação similar por ferimentos, equivalem a 600% acima do salário médio nacional. Segundo a British Broadcasting Corporation, Dean, quando Cursa voltou da guerra, ficou bêbado após discutir com a esposa e pegou seu dinheiro em um saco plástico para comprar um apartamento para si. Ele tentou dirigir, mas foi parado por policiais. Isso parece razoável. Cursa estava dirigindo sob efeito de álcool, mas em vez de prendê-lo, os policiais discutiram se deveriam obrigar Cursa a suborná-los com seu saco de dinheiro. "Deixa pra lá! Ele voltou da guerra", um policial disse. "Cala a boca!" O outro respondeu. "Sabe quanto dinheiro é isso?" O argumento contrário foi tão convincente que Cursa entregou quase $32.000 à polícia. Ou seja, metade do que recebeu pela guerra na Ucrânia desapareceu. O sistema russo, que havia prometido que ele viveria como um dos membros da elite do país quando voltasse, acabou roubando dele. Assim como os soldados russos saqueiam corpos de colegas mortos, Cursa voltou ao início, lutando no exército de Putin por dinheiro. Voltando à grande escassez de equipamentos na Rússia, essas faltas agora são muito comuns. Segundo a Euromaidan Press, soldados russos estão usando armas e munições da Segunda Guerra Mundial. A escassez vai além do equipamento pessoal. Como mostra um vídeo divulgado pelo 225º Regimento de Assalto da Ucrânia, foram encontrados espoletas alemãs da época da Segunda Guerra Mundial em um depósito de munição russo capturado, afirma o veículo. O canal do YouTube The Sun compartilha um vídeo que parece comprovar essa afirmação. Nele, as imagens revelam armas e munições alemãs da era nazista que a Ucrânia recuperou do campo de batalha. O veículo diz que soldados russos desesperados estão invadindo museus para pegar armas nazistas antigas e usar contra a Ucrânia. Espere um segundo, armas nazistas. Isso vem do exército liderado por Putin, que já declarou várias vezes que um dos motivos para invadir a Ucrânia era o suposto aumento do fascismo no país. Putin declarou em janeiro de 2024 que os seguidores dos carrascos nazistas, independentemente do nome atual, estão condenados, e acusou o regime em Kiev de glorificar cúmplices de Hitler e a SS. Porém, relatos indicam que soldados de Putin buscam armamentos da era nazista. Agora, voltando aos tipos de soldados russos que abriram este vídeo sobre a loucura da linha de frente, os conscritos. Os conscritos da Rússia foram recrutados para o seu exército. No entanto, não deveriam enfrentar combates durante os 12 meses de serviço obrigatório. Conscritos não recebem salário nem são enviados às zonas de combate ou fora da Rússia, salvo se assinarem contrato. Mas, como em todos os outros aspectos da guerra na Ucrânia, a Rússia encontra maneiras de quebrar suas próprias regras. A Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade ou Rádio Europa Livre relatou uma dessas maneiras. Em maio, afirmou que a Rússia passou a oferecer contratos na Ucrânia aos recrutas, apenas 4 meses após iniciarem o serviço militar obrigatório. Alguns se alistam voluntariamente, outros são coagidos a assinar, o que só aumenta o desespero e afeta gravemente o moral russo. Um recruta que antes talvez suportasse o serviço militar porque não teria que lutar e poderia voltar para casa depois. Em vez disso, enfrenta a perspectiva de ser empurrado para uma luta da qual não quer participar. Alexandre, um dos recrutas, destacou a qualidade do treinamento recebido. No que diz respeito ao treinamento, fizemos tiro ao alvo algumas vezes e só. Não houve treinamento especial, disse Alexandre à RFERL. Ele tinha sido enviado para Bryansk para cavar trincheiras como parte do seu serviço militar obrigatório. Quando soldados ucranianos contra-invadiram Kursk, Alexandre, o recruta, foi para a linha de frente. Oficiais superiores mandaram ele e outros recrutas para posições avançadas. Atrás deles, uma segunda linha de defesa, formada por soldados profissionais e melhor equipados. A Rússia ia usar esses recrutas como carne de canhão. Alexandre conclui seu relato com uma história que se tornou muito familiar. Ficamos horas sob fogo durante uma missão de reconhecimento, até as forças armadas ucranianas aparecerem. Não podíamos voltar correndo. Nosso próprio pessoal atiraria em nós por revelar nossa posição. Deitamos e esperamos por várias horas. A parte mais importante dessa citação é clara. Nosso próprio pessoal atiraria em nós. Neste ponto, é claro que Alexandre provavelmente falaria a verdade. Já há muitas evidências de que a Rússia faz isso. Várias foram mostradas neste vídeo. No fim,
É isso que o exército russo realmente é. Antes visto como uma das maiores forças militares do mundo, o exército russo se desmantelou totalmente. Agora, soldados não sabem se morrerão por uma bala ucraniana ou dos próprios companheiros. Este vídeo compartilhou algumas das muitas histórias de disfunção militar russa. Essa disfunção inevitavelmente leva a fracassos. E a Rússia tem experimentado muitos deles desde que invadiu a Ucrânia. Assista ao vídeo Todos os Fracassos Russos explicados em 19 minutos, para saber quais são. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos que destacam a insanidade que permeia o exército russo. Exército.